Pessoal, Francisco Melo, servo de Deus. Hoje é dia 4 de maio de 2019, preparando aqui mais um vídeo para o meu canal. Muito obrigado você que me assiste, já faz a diferença, ainda que seja um minuto. Canal para falar de cidadania, para falar de política e para falar sobre Deus. Declaro sempre, cada passo é para Deus e procuro honrar o nome de Deus em tudo que for fazer. Vamos falar hoje sobre cultura de outros povos, de outros países. Antes de você criticar em algum país, por exemplo, falar pena de morte, você tem que saber por que tem pena de morte em um determinado país. Não adianta você fazer a sua crítica tal, tirar suas conclusões aqui como cidadão brasileiro e levar a sua cultura para outro país. Então, às vezes, em alguns casos, é necessário sim ter pena de morte. Ah, porque é socialista? Às vezes tem que entender por que é socialista o país. Aqui no Brasil, na República Federativa do Brasil, nós temos diversos problemas. Temos que olhar para o nosso povo nesse sentido e aprender com outras culturas, sim. Reafirmo, se porventura em algum momento aqui no país, aqui num determinado estado, tiver uma pena de morte, a responsabilidade de quem? Dos criminosos, dos bandidos. E tem que ter alguém linha que seja linha dura, sim, com relação a crime organizado, com relação às coisas erradas. Perceba que eu, Francisco Leite de Melo Filho, eu não sou preso a nenhum tipo de religião, mas eu sinalizo para os cidadãos para a pessoa ter noção entre o bem e o mal. Ter entendimento nesse sentido. Lógico que é necessário que os governos olhem efetivamente para a pobreza do país. Lógico que é necessário que o nosso governo encare a Secretaria de Segurança Pública como prioridade, o Código Penal brasileiro, entre outras coisas, para que o Brasil mude de história nesse sentido. E tem que ser linha dura, sim. Não tem essa questão de dó, né? Tem que fazer aquilo que é certo. Então isso não depende de religião, não depende de condição social. Reafirmo, todos os dias quando você acordar, você pode escolher entre o bem e o mal. Você pode escolher para qual caminho você quer ir. Não adianta jogar a responsabilidade para as pessoas, jogar a responsabilidade para Deus, que sempre quer o melhor. É nesse sentido que trabalha. Francisco, e a caridade? Tudo bem, você que gosta de praticar a caridade, faça o certo, não tem problema. Mas é necessário que combata, sim, todo tipo de coisa errada. Defenda aquela linha e volta a falar, bandido bom é bandido morto. E afirmo, bandido em todas as esferas, é do político até aquele que se declara que é de facção criminosa. Não tem acordo com esse tipo de gente que usa o sistema, que usa a solidariedade do povo brasileiro e se aproveita da situação. E se a pessoa não tiver entendimento suficiente para saber o que fazer, a pessoa fica patinando. Pessoas enganam muitos, usando a fé, usando a religião, entre outras coisas aí, para de certa forma ganhar vantagem. Então reafirmo, todos os dias, cidadão, compatriota, é você quem vai escolher que caminho que você quer ir. Todos os dias você tem condições aí de escolher qual lado você quer ir. Ou o lado da justiça ou o lado da injustiça. Ou o lado do jeitinho brasileiro ou o lado do que é correto. E você pode ter certeza, eu, Francisco Leite de Melo Filho, que digo que sou Francisco Melo, servo de Deus, estou de olho nisso, sim. Passando por dificuldades, passando por desafios, mas acreditando no Brasil melhor, mais acreditando que é possível combater a injustiça, mais acreditando que é possível mudar a história do país e, de certa forma, entender o propósito, nesse sentido, o que Deus quer para o Brasil. Então eu quero que você reflita. Então, antes de você criticar a cultura de outros países, olhe para você, olhe para o seu país
De repente você fala, Francisco, até agora ninguém deu jeito no Brasil. Será que é possível? É possível mudar a história do país. E volto a falar para você, se a República Federativa do Brasil não consegue resolver algumas questões, tem que se alinhar a outros países. Reafirmo e volto a falar para você quem eu defendo. O governo da Rússia, sim, eu defendo sim, para que o Brasil melhore de história. Defendo o governo também da Alemanha, para que realmente o Brasil mude de história, né? Entre outros países aí da União Europeia, para fazer a diferença. Não tem acordo com bandido, não tem jeitinho. Reafirmo, independente de quem está no governo, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, o bem, ele tem que prevalecer. Quem está na gestão estadual, o bem tem que prevalecer. Defenda a linha de novo. Bandido bom é bandido morto. Não tem acordo com bandido. Concorde ou não, é você quem escolhe que caminho você quer seguir. Eu continuo servindo o único Deus que quer o melhor para o Brasil. E é nesse sentido que eu trabalho, procurando fazer aquilo que é certo. Tá bom? Então só para você entender aí que é hora de você escolher que caminho você quer ir. À minha esquerda, Avenida das Nações Unidas, aqui na Zona Sul de São Paulo, tá bom? E é isso aí. Continue praticando aquilo que é certo, independente do seu credo religioso, da sua condição social ou do seu partido político, tá bom? Não tem acordo com bandido, não tem acordo com coisas erradas. A verdade é para combater a mentira e a justiça para combater a injustiça, tá bom? Tudo de bom, pratica a justiça. E-mail, francisco.euro@gmail.com, francisco.euro@gmail.com. Jamais terei acordo com bandido e com coisas erradas aqui no Brasil. Tudo de bom, uma boa tarde.